Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com a coordenadora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Pelatieri. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Patrícia, ontem nós tivemos o IBGE divulgando dados referentes ao mês de junho, afirmando que havia 14.800.000 pessoas afastadas do trabalho, sendo que quase metade desse contingente, 7.100.000, 48,4%, estava sem remuneração. Como que você vê esses dados, né, que mostram parte do impacto desse contexto da pandemia no mercado de trabalho brasileiro e também, em função disso, a gente vê que existe uma necessidade muito grande de mais ações do poder público justamente para minimizar esses impactos, Patrícia? Não tenha dúvida, Glauco. Acho que é bom a gente começar dizendo o que é essa pesquisa, né? Porque há muita confusão. O IBGE, ele resolveu, né, por solicitação, inclusive, do Ministério da Saúde, fazer uma pesquisa especial que ele está chamando de PNAD Covid-19, que tem o objetivo de captar as informações sobre a pandemia, sobre contágios, é muito voltado para a área da saúde. Mas como ele utiliza a mesma base amostral da PNAD, da PNAD contínua, então eles também fazem uma tomada sobre o mercado de trabalho. E é interessante porque ele traz alguns elementos que é muito difícil de captar na PNAD contínua. E esses últimos resultados, eles, na verdade, eles refletem aí a tragédia que vive os trabalhadores brasileiros. Na verdade, as estatísticas estão em acordo, vamos dizer, com o que a gente vê na realidade, lamentavelmente, né? Então, em junho, é isso que você disse, eram 14.800.000 pessoas afastadas do trabalho, sendo que quase metade delas sem nenhum rendimento, né? Aí nós vamos olhar quem são a maior parte dessas pessoas, né? A maior proporção desses trabalhadores afastados são as domésticas sem carteira, daí seguidos por, incrivelmente, empregados no setor público sem carteira, o que mostra já também uma precarização do trabalho, que era o dos mais protegidos, né? Depois vem trabalhadores na iniciativa privada sem carteira e os conta próprias, aí todos, né? Então, a gente vê que os mais afetados são justamente aqueles segmentos mais vulneráveis do mercado de trabalho, que aumentou muito de 2016 para cá, com toda a flexibilização que vem acontecendo na legislação trabalhista e com a crise econômica, a estagnação econômica que a gente vinha vivendo já nos últimos anos. Também um dado muito importante que aparece é que quase 18 milhões, 17 milhões e 800 mil pessoas não procuraram trabalho por conta da pandemia ou por falta de trabalho na localidade. E aí, quem são essas pessoas? De novo, mais da metade, né, quase 70%, é de cor preta ou parda, com uma maior concentração nas pessoas com o ensino fundamental completo e o médio completo. Então, também é muito significativo, porque, mais uma vez, essa crise escancara a enorme desigualdade que existe no mercado de trabalho brasileiro, quando a gente fala de raça, quando a gente fala de cor e quando a gente fala de gênero, né? Dos ocupados, tem muita gente ficou afastada
ou perdeu os seus empregos, mas mesmo aqueles que mantiveram os seus trabalhos, né, os que estão ocupados e não afastados, eles quase 30%, né, 27,3%, portanto, quase um terço desses ocupados receberam menos do que o habitual, né? Então, e trabalharam menos horas também do que o habitual, que significa também uma perda de renda bastante significativa. Nós estamos falando aí de uma perda, em média, em torno de 16,6%, mas mais da metade desses trabalhadores tiveram uma perda no rendimento na ordem de 50%. Né? Então, e aonde também foram essas maiores perdas? Foram entre os trabalhadores dos serviços e comércios. Então, nós estamos falando de cabeleireiros, de vendedores ambulantes, de pequenos comerciantes que tiveram essa perda maior de renda. Uma parte dos ocupados estão em trabalho remoto, uma parte significativa, que são 8.600.000 pessoas pela pesquisa, mas quem são esses trabalhadores? São, na sua maioria, trabalhadores com um nível superior completo ou pós-graduação. E aí nós temos outros elementos que a pesquisa não traz, mas que outras pesquisas feitas em categorias vêm mostrando, que é o que significa esse trabalho remoto sem as condições necessárias para executar o trabalho. Então, muito sofrimento psíquico, um aumento grande na jornada de trabalho, muito estresse, né? Difícil conciliar os trabalhos reprodutivos, do cuidado com a família, com o trabalho. Então, são outros elementos, embora tenha sido mantido o trabalho, mas traz aí outros elementos que é preciso a gente refletir, né? Bom, essa pesquisa também, ela nos revela questões sobre categorias que a gente não tem nas pesquisas tradicionais, né? Como o caso, por exemplo, dos entregadores de mercadoria, né? Então, nós estamos falando aí dos entregadores do Rappi, do iFood, né? Do Uber, e que são, na sua maioria, composta por jovens, homens, negros, e que também, incrivelmente, eles teve um aumento nesse tipo de trabalho, mas eles tiveram um rendimento inferior aí ao que eles costumavam receber, né? Em torno de 18%. E isso pode ter muito a ver com a opção de muitos trabalhadores que perderam os seus empregos, como estratégia de sobrevivência, terem se cadastrado nessas plataformas para trabalhar. Então, isso fez com que quem já estava nesse ofício perdesse, embora trabalhe muito, perdesse aí a sua renda também nesse contexto. E também contradizendo aí todas as necessidades, nós temos também na categoria de médicos, enfermeiros, profissionais da saúde de nível superior, aí com uma composição diferente dessa que a gente vem dizendo. Nós estamos falando das profissões melhor remuneradas, mais estruturadas. Nós temos aí um perfil de 80% de mulheres, com apenas 33% de negros, né? Mas mesmo aí, nesse segmento, houve uma perda do rendimento de em torno de 20%. Bom, por fim, a pesquisa também traz que 43% dos domicílios receberam o auxílio emergencial.
Isso significa, isso mostra, né, o quanto a população brasileira ela está empobrecida, ela já estava empobrecida antes da pandemia, e a crise, esse estado pandêmico, na verdade, ele aprofunda esse empobrecimento e escancara algo que os analistas chamavam aí de um país muito empreendedor. Na verdade, era muito mais uma estratégia de sobrevivência, são modos de como você vive no mercado de trabalho desestruturado, do que propriamente uma opção por empreender. Bom, acho que nós podemos. É muito difícil a gente prever aí o que mais pode, o quanto isso ainda pode piorar, ou se nós começamos a ter alguma melhora, porque se você comparar com os dados de maio da mesma pesquisa, tem alguns elementos que mostram uma pequena retomada, então, de quem estava afastado do trabalho e começa a voltar com essa flexibilização do isolamento. Mas o que é certo, assim, o que nós podemos afirmar é que os efeitos dessa crise no mercado de trabalho, eles devem perdurar ainda por um longo período. E como você mostrou, né, Patrícia, com base nos dados do IBGE, são os grupos social e economicamente mais vulneráveis que acabaram pagando a conta, que acabaram tendo mais impactos. Isso mostra justamente essa questão da necessidade de termos aí mais ações por parte do poder público, como o próprio auxílio emergencial, que as pessoas que dependem dele não sabem se vai continuar tendo daqui a 2 meses. Lembrando que o governo queria que o auxílio emergencial fosse de R$200, isso foi remodelado para R$600 nas discussões do Congresso Nacional. Então é necessário que haja uma intervenção mais forte por parte do Estado em relação a isso, a garantir a sobrevivência, a dar um horizonte, inclusive, para essas famílias que estão mais precarizadas ainda em função do mercado de trabalho que já era precário antes da pandemia. Não há dúvida, Glauco, não há como sair dessa situação de crise se nós não tivermos medidas políticas, um projeto, na verdade, mais do que políticas, um projeto de desenvolvimento, como diversos países estão fazendo, com uma intervenção robusta do Estado em termos de política, não só de investimento e de promoção das obras, enfim, mas de políticas diretas com relação a esses grupos mais vulneráveis, porque mesmo você tendo a retomada da economia, que nós estamos muito distante disso, porque não há nenhum indicativo do governo de que vai fazer isso, mas mesmo com uma retomada da economia, não necessariamente você gera empregos, né? E de qualidade. Portanto, precisa sim de políticas públicas voltadas com este objetivo de promover a estruturação do mercado de trabalho. Tá certo, Patrícia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até mais. Conversamos com a coordenadora de pesquisas do Diese, Patrícia Pellatieri. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.